Há muito tempo, mais de 7.000 anos atrás, no Brasil, veio uma antiga revelação, recolhida por uma vidente indígena. Certo dia, sentada diante ao seu tear, ouviu uma voz, um chamado, de onde escutou as palavras que lhe eram dirigidas. Eu sou um Tupanã, protetor do país que se tornou vossa pátria. Escolhida foi esta parte da terra. Daqui deverá um dia, quando a hora soar, ecoar a voz que contém em si a vida e a luz, alcançando distâncias longínquas. Estás vivendo no país que foi escolhido para ser o país da sabedoria. Nisso, o povo do Brasil veio denominar-se como tupanos, protegidos por Tupanã. Nasceu daí uma religião bem antiga que neste país há muito tempo já tinha sido adotada pelos seus habitantes, pois dizia ainda o índio Pataxó: vocês não se envergonham da nossa memória, que está na nossa alma e no nosso coração. São mais de 40.000 anos em que germinaram mais de 990 povos com culturas, com línguas diferentes, mas apenas em 500 anos estes 990 povos foram reduzidos a menos de 220. Mais de 6 milhões de índios foram reduzidos em apenas 350.000. Há livros que contam estas histórias e indicam que todos os povos que habitavam a América do Sul e Central em épocas passadas descenderam da mesma raça humana. Dizem da raça humana que se desenvolveu outrora no País do Sol. Essa terra, muito desaparecida, situava-se entre a África e a América do Sul, ligando entre si ambos os continentes. As criaturas humanas que nasceram no País do Sol viviam em regiões afastadas quando ocorreu o seu afundamento. Nesta oportunidade, o Brasil não tinha a mesma conformação, mas fechou-se, vindo a tomar a forma de hoje, conhecida. Naquele tempo viviam no Brasil seres humanos estreitamente ligados aos entes da natureza e cujos espíritos puros tinham condição de receber as vibrações mais elevadas da luz espiritual. Tratava-se de seres humanos belos e sadios, de olho cor castanho dourado e pele igualmente desta cor, com vislumbres vermelhos. Eles chamavam-se Filho do Sol e da Mãe Terra, pois a terra era para eles uma pátria transitória e o sol proporcionava-lhes a luz e o calor de que necessitavam na sua existência terrena. Este povo, em épocas remotas, teve que caminhar muito até chegar a esta terra, mas chegaram em mais ou menos 600 pessoas que se separaram de uma tribo principal instalada na região das Andes. Chegaram ao seu destino domiciliando-se em meio de uma maravilhosa paisagem que se tornaria sua pátria. No país de Tupanã, no Brasil, muito tempo depois, um outro homem saiu com um grupo de pessoas da mesma região das Andes para fundar o reino Inca. O povo tupano tornou-se grande e forte e a felicidade e a paz reinavam entre eles. Muitos descendentes separaram-se da tribo principal, assim surgiram as grandes tribos desta terra e da estas as tribos menores. As mulheres ocupavam uma posição de liderança, a palavra da mulher era ouvida. As meninas viviam até o seu amadurecimento junto com a mãe, numa casa, e os moços construíam para si, tão logo se tornarem aptos para se casar, uma espaçosa cabana composta de troncos de árvores novas onde viviam até o seu casamento sozinhos. A posição destacada assumida pela mulher nos antigos povos do Brasil patenteava-se também na escolha do marido. Entre os índios Bororó, ainda hoje, a iniciativa não é do homem, mas sim da moça, que toma a iniciativa de declarar ao jovem escolhido o seu desejo de casar com ele. Mas perpetua-se o antigo costume onde não havia o tempo de noivado, pois se conheciam e cumpriam um ritual simples. A mãe da moça levava uma tigelinha de comida ao moço, dizendo: meu genro, vim com minha filha que deseja viver contigo, porque gosta de você. Em geral, ainda hoje, o moço não responde imediatamente. Continua fazendo o seu trabalho, mas depois ele toma a sua decisão. Se quer casar com ela, saboreia o alimento oferecido. Se não quer, ele não a come.
Incarrega a mãe de devolver o recipiente cheio ou vazio à mãe da moça e esta apresenta a sua risposta, pois se ele comeu, nada mais impede o matrimônio. A cerimônia se realiza no mesmo dia e a mãe do rapaz pinta e enfeita o corpo da moça, cingindo-lhe os pulsos com tira de algodão, que é o sinal da mulher casada. A moça volta assim à casa da mãe e acende uma nova fogueira, em torno da qual viverá a nova família. Outros povos têm outros usos similares. Sob a primeira luz cheia, nos primeiros horas do entardecer, diante os pais dos noivos, cumprem naturalmente um ritual de enfeites. Queimam ervas aromáticas para a proteção do novo lar, fazem votos de felicidade que uma das mães evoca. Os noivos pronunciam as suas promessas, o pai do noivo entregando à noiva uma cesta de fruta, o pai da noiva presenteando o futuro genro com uma lança e um cesto para pescar. Há sociedades indígenas que marcam o casamento e outras não, e os noivos passam a dormir juntos desde logo ou esperando que se desenvolvam se ainda são meninos. Em outros lugares vale ressaltar que há comunidades índias de acordo com as regras comuns bem definidas. Os índios casam com os parentes. Para alguns povos o casamento ideal é o homem casar com a sua sobrinha. Para outros é bom quando o primo casa com a prima. E em muitos lugares aceitam o casamento de uma mulher com mais de um homem ou o contrário, pois esta não é uma situação comum, mas os tupanos tinham poucos filhos. Eles consideravam os filhos como hóspedes e eram de opinião que mais de dois não se sentiriam bem com eles. Igual a outros povos antigos, os tupanos também sabiam que cada ser humano reencarnava várias vezes na Terra, por isso não poupavam nenhum esforço para educar direito os seus filhos. Os tupanos amavam acima de tudo o silêncio. Sons humanos desarmoniosos eram considerados entre eles como uma ofensa para os seres da natureza, em cujo mundo lhe era permitido viver. A primeira coisa que ensinavam aos filhos era o respeito e consideração perante tudo o que se referisse à natureza. As criaturas humanas daquele tempo possuíam um dom especial. Podiam expressar através do canto tudo o que se passava nas suas almas, e estas eram expressões telepáticas. Quando, por exemplo, os homens estavam planejando uma caçada, antes procuravam a grande protetora dos animais como uma melodia, informando-a que sairiam ao fim de procurar carne pela sua alimentação, ao mesmo tempo assegurando-lhes que os animais não sofreriam, pois as flechas certeiras causariam morte rápida e sem dor. E os tupanos usavam estes cantos ainda como sistema de comunicação, sem fios, entre as pessoas das várias tribos. Para tratar das suas doenças, eles utilizavam, além das ervas e óleos, contextos esotéricos, pois tratavam-se ainda com músicas, cantos e até com autossugestão. A vida dos tupanos era uma festa ininterrupta. Porém, não eram inativos, mas extraordinariamente ativos. Reinava entre eles uma disposição de ânimo festivo que tinham para tudo o que faziam. Era a expressão de suas almas puras e dos seus espíritos leves, pois não conheciam o mal. A vida alegre era uma reza em contínuo agradecimento ao onipotente Criador. Mesmo a morte tinha algo de festivo entre os tupanos. O medo da morte era desconhecido. A morte terrena era considerada como uma viagem para os países dos Montes Azuis. Cada pessoa, quando ia morrer, recebia um aviso 3 dias antes para poder se preparar, deixar as suas coisas em dias. Ouvia em sonhos estranhos sons de pássaros que chamavam a sua alma. Quando se tratava de homem, ele mesmo preparava a sua cova no lugar escolhido. Quando era mulher, então, alguns homens preparavam a cova para ela. Ela a mesma escolhia o lugar. O falecido permanecia um dia e uma noite na sua casa, onde eram queimadas madeiras aromáticas, e cantavam baixinho, ao fim de não assustar a alma prestes a viajar. Pouco antes do sepultamento, o corpo do morto era enrolado num pano de tessitura grossa e depois levado em rede até o local do enterro, onde eram depositadas flores,
e a cova enchida de terras. Os pássaros que traziam as mensagens da morte eram considerados como mensageiros de almas. Quando ainda estavam presas tão fortemente a alguma criatura terrena que não poderiam encontrar o caminho para os países dos Montes Azuis, eram chamados de rudas, cuja incumbência era ajudar as almas dos falecidos a se libertarem dos corpos astrais, dos fios que ligam uma alma ao corpo material.